Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 249, módulo 18. O assunto: qual é a unidade da capacitância? Vamos lá. A capacitância. A capacitância, ela é medida em Faraday. Porém, esta unidade é grande demais para a maioria das aplicações práticas, de modo que o microfarad, que é o milionésimo de um farad, e o picofarad, que é o milionésimo de farad, são mais comumente usados. Observação: tanto o microfarad como o picofarad são submúltiplo do farad. Um capacitor de 10 microfarad pode armazenar mais energia que um capacitor de 5 microfarad. Anteriormente, definimos a capacitância como a propriedade de um capacitor que faz com que ele se opõe a qualquer mudança da tensão sobre os seus terminais. Preste atenção, aluno. Definimos a capacitância como a propriedade de um capacitor que faz com que ele se oponha a qualquer mudança da tensão sobre os seus terminais. Observe com atenção o diagrama ao lado. Para entender esta propriedade, vamos considerar novamente o circuito simples de descarga de um capacitor. Quando o interruptor ele está fechado, os elétrons começam a descarregar através do LED. O LED ele serve para limitar a corrente de descarga. Mesmo sem o LED, os elétrons levariam um certo tempo para passar de uma placa para outra. Portanto, quando o interruptor ele está fechado, a tensão sobre o capacitor não está reduzida a zero instantaneamente, mas diminui a uma determinada taxa. Podemos então dizer que a tensão sobre o capacitor ela não muda instantaneamente. Por quê? Porque o capacitor opõe-se a qualquer mudança da tensão sobre os seus terminais. O capacitor ele opõe-se também a qualquer aumento da tensão sobre os seus terminais. Isso pode ser melhor entendido observando com atenção o circuito. Fechando-se o interruptor, não há uma mudança instantânea de tensão sobre o capacitor. Ao contrário, a tensão ela deve aumentar a partir de zero à medida que as cargas se deslocam para dentro da placa do capacitor. Assim, o capacitor ele se opõe à mudança da tensão do valor zero para o valor da tensão aplicada. Observe com atenção este outro diagrama. Observe o efeito de um capacitor sobre o fluxo da corrente alternada. Observe que na parte A do diagrama, um resistor ele está ligado sobre um gerador de corrente alternada e um amperímetro está medindo a intensidade do fluxo de corrente. Quando um capacitor é adicionado ao circuito, conforme está sendo indicado no diagrama parte B, a intensidade, isto é, a quantidade de corrente no circuito, ela diminui. Isso ilustra o fato de o capacitor se opor ao fluxo da corrente alternada. A oposição que o capacitor oferece ao fluxo da corrente alternada, ela é chamada reatância capacitiva. Reatância capacitiva é a oposição que o capacitor oferece ao fluxo da corrente alternada. A reatância capacitiva, como a reatância indutiva e a resistência, ela é medida em ohms. Porém, vocês, alunos, não podem somar a reatância capacitiva, que é do capacitor, e a resistência em ohms para achar a oposição total do circuito ao fluxo da corrente. Da mesma forma,
vocês, aluno, não pode somar a reatância indutiva, que é da bobina, e a resistência para achar a oposição total ao fluxo da corrente. A oposição combinada ao fluxo da corrente, oferecida pela capacitância, indutância e resistência num circuito de corrente alternada, ela é chamada impedância. Impedância é a oposição combinada ao fluxo da corrente oferecida pela capacitância, indutância e resistência. É importante entender a diferença entre reatância indutiva, que é da bobina, e a reatância capacitiva, que é do capacitor. A reatância indutiva do indutor, ela está relacionada com o valor da sua indutância. Por exemplo, uma bobina com alta indutância, ela oferece uma alta reatância indutiva, e uma bobina com baixa indutância oferece uma baixa reatância indutiva. Agora, para a reatância capacitiva, que é do capacitor, ela ocorre ao contrário. A reatância capacitiva está em relação inversa à capacitância. Isso significa que um capacitor de alta capacitância, ela oferece uma baixa reatância ao fluxo da corrente alternada. E um capacitor de baixa capacitância oferece uma alta reatância ao fluxo da corrente alternada. Preste atenção, aluno, que eu vou repetir. É importante vocês entenderem a diferença entre reatância indutiva, que é da bobina, e a reatância capacitiva do capacitor. A reatância indutiva de um indutor está diretamente relacionada com o valor de sua indutância. Por exemplo, uma bobina com alta indutância oferece uma alta reatância indutiva. Uma bobina com baixa indutância oferece uma baixa reatância indutiva. Agora, para a reatância capacitiva, que é do capacitor, ocorre ao contrário. A reatância capacitiva está em relação inversa à capacitância. Isso significa que um capacitor de alta capacitância oferece uma baixa reatância ao fluxo da corrente alternada, e um capacitor de baixa capacitância oferece uma alta reatância ao fluxo da corrente alternada. Muito bem, pessoal. Com isso, gente boa, terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.